E aí pessoal, hoje a gente está voltando aqui, né, para dar continuidade à parte de Química 3. Bem, a gente já viu nessas últimas apostilas todas as funções, né, inorgânicas que são importantes aí para o Enem, que é ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje a gente vai começar a colocar essas substâncias para interagir umas com as outras, né, que no caso aqui a gente vai estar tratando de reações inorgânicas. Antes de adentrar, eu queria dar um recado que eu vou deixar esse slide no drive do ENA, tudo bem? E também que essa aula vai ser dividida em duas partes. Então essa primeira parte eu vou tratar com vocês, e a segunda e a aula dessa semana que vem também é de reações inorgânicas, tá bem? Porque no finalzinho desse assunto tem mais informações e tal, eu quis deixar em outro vídeo, né, para não ficar muito grande. Então bora começar. Primeiro, o que é uma reação química, né? A gente vai tratar de reações inorgânicas, então é bom que a gente saiba aí o que é uma reação química antes. Como eu coloquei para vocês aí, a definição, ela trata-se de um fenômeno químico, ou seja, a natureza ou a composição da matéria ela vai ser alterada. Como assim? A gente viu lá no começo que existem dois tipos de fenômenos, né? No começo das aulas. Fenômeno químico e fenômeno físico. A gente tratando aqui de fenômeno químico, a gente via que quando a gente tinha uma substância, em certo momento ali, por algum tipo de processo, dependendo ali de algum fator, aquela substância ela ia se transformar em outra, né? Mas como que ela ia se transformar em outra? Através de uma reação química, ou seja, toda reação química ela vai se tratar de um fenômeno químico. A substância que está participando dessa reação, ela vai ser alterada, entendeu? A composição dela vai se transformar em outra molécula. E como é que acontece uma reação? Primeiro, a gente vai ver a estrutura de uma reação, né? A gente tem do lado esquerdo aqui, antes da seta, os reagentes, né? E do lado, depois da seta, né, do lado direito, a gente tem os produtos. Os reagentes aqui vão ser as substâncias que vão interagir, né, umas com as outras, e vão sofrer um rearranjo de átomos, ou seja, todos os átomos que estão participando aqui dessa parte, eles vão estar nos produtos, porém, eles vão estar organizados de outra forma, né? Primeiro aqui, a gente tem esse composto aqui, ó, que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. E a gente tem esses 3 compostos aqui, né, que são 3 moléculas de gás oxigênio, né, porque tem O2, O2 e O2. O que acontece? Esses átomos aqui vão interagir entre si. E ao decorrer, né, dessa interação, ao final do processo, eles vão se agrupar de outra forma diferente dessa. A partir do momento que eles vão se reagrupar de outra forma, eles vão formar outras substâncias, que foi o que ocorreu aqui, ó. A gente tinha aqui um composto orgânico, né, que é o C2H6O, e a gente tinha 3 moléculas de gás oxigênio. A partir da interação deles, o que foi que ocorreu? Formou 2 moléculas de CO2, né, se vocês verem, ó, CO2, e 3 moléculas de água, né, porque é H2O, né? Então pronto, isso que é uma reação química, ou seja, eu tenho moléculas que vão interagir entre si. A partir dessa interação eu vou ter um rearranjo de átomos, né, um reagrupamento, uma nova estruturação desses átomos, que vai fazer com que novas substâncias sejam formadas. Então é somente isso, não vai criar um novo átomo, nem vai desaparecer um átomo, não. Eles só vão mudar ali de posição, né? Vão se reagrupar de forma diferente. Isso que é uma reação química. Só que mais especificamente aqui a gente vai tratar apenas das reações inorgânicas, ou seja, são reações que acontecem entre compostos inorgânicos, que foram os compostos que a gente viu, né? Que são os ácidos, as bases, os óxidos, os sais, hidretos e carbetos, que são funções menores, fluoretos também, entendeu? E toda essa parte de substâncias orgânicas, que no caso foi esse exemplo aqui, vai ser tratado lá na química orgânica, entendeu? Aqui a gente vai tratar só de reações entre compostos inorgânicos. E eu coloquei um exemplo aí para vocês. Eu tenho um HCl, que é um ácido. Ele vai interagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, né? A gente está tendo só compostos inorgânicos, ó, como vocês estão vendo. Aí eles vão se
vão interagir entre si, vão sofrer um reagrupamento aí de átomos e vai formar o cloreto de sódio, que é um sal, outra função inorgânica aí, e formar a água, né? Que a água que a gente viu, ela é um óxido. Então vocês estão vendo aqui que essa reação ela tem apenas compostos inorgânicos. Então aqui a gente pode dizer que ela é uma reação inorgânica. Tudo bem? Sim, e como é que a gente faz uma reação para conseguir fazer, como é que eu posso falar? Escrever essa reação inorgânica, né? Tipo numa prova. Ele bota lá apenas os reagentes, ele quer saber os produtos, como é que a gente vai fazer. Primeiro, o que acontece? Por exemplo, se ele falasse lá na prova, se a gente colocasse para reagir cloreto de, né, ácido clorídrico, quer dizer, com o hidróxido de sódio, que ia formar? Primeiro a gente tem que, o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão se quebrar, entendeu? Então a gente teria que quebrar as moléculas. Então eu coloquei essa linha aqui, representando que eu quebrei a molécula, e eu coloquei essa linha aqui, representando que eu quebrei a molécula também. Aí tem uma coisa, vocês têm que saber aonde quebrar essa molécula, tudo bem? Por quê? Por exemplo, por que eu não coloquei essa linha que está aqui entre o oxigênio e o hidrogênio? É porque assim, quando eu for quebrar a molécula, eu tenho que quebrar nos íons que formam essa molécula, entendeu? Então, os íons que formam aqui é o Na+, e o OH-. Eu não vou ter um íon aqui NaO, entendeu? Eu tenho que quebrar bem no meio onde ali eu tenho os íons que formam essas moléculas. Aqui no caso do ácido clorídrico, eu tenho o íon H+, que vai formar, e o cloreto e o cloro menos, né, que é Cl- no caso, que é o outro íon, né? Eu tenho o íon positivo e o íon negativo. E aqui também, o íon positivo, que é o N+, Na+, né? E o íon negativo, que é o OH-. Então, quebrei as moléculas. O que vai acontecer? Eu vou ter 4 íons. O primeiro, H+, Cl-, o Na+, e o H-. Então, agora eu não tenho mais, mais duas moléculas, né? Eu tenho agora íons. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que eles estão com cargas, né? Mais, menos, mais, menos. E lá na física, né? Se a gente trazer aquele conceito de física que cargas opostas se atraem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar cargas, íons de cargas opostas, e eles vão se atrair. Primeiro, o H+, ele está com a carga positiva e o H- com a carga negativa. O que vai acontecer? Eles vão se atrair, entendeu? Essa aqui vai ser a primeira interação, e a segunda vai ser entre o Cl- e o Na+. O que vai acontecer? Se eu junto H+ com H-, eu vou formar o H2O, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, então forma água. E se eu tenho o Na+ e o Cl- e vão interagir, eu vou formar o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então é dessa forma que eu posso escrever uma reação no momento da prova, né? Eu pego as moléculas que vão reagir, eu quebro entre os íons, tem que ser entre os íons corretos, então aí vocês têm que ter uma ideia de tabela periódica, de eletronegatividade, para vocês saberem, ou apenas decorar, né? Se vocês forem fazendo questões aí, vocês conseguem, né, decorar esses íons. E aí vocês quebram nos íons, olhem as cargas negativas de um composto com a carga positiva do outro composto, para poder interagir, e assim vocês vão formar as moléculas, tudo bem? É desse jeito que ocorrem as reações inorgânicas, né? Nesse caso, é assim que ocorre. Bem, e por exemplo, se tiver acontecendo alguma reação e como é que eu sei que está acontecendo a reação, né? Como é que eu vou saber que está acontecendo a reação? Então a gente vai ter aí alguns fatores que indicam, né? Que eu coloquei aí, que ocorreu uma reação. Como é que eu vou saber apenas olhando assim que está ocorrendo uma reação? Primeiro, pode ocorrer essa reação, é liberação de gás, tudo bem? Como é que eu sei que tem liberação de gás? Normalmente são por meio de formação de bolhas. Por exemplo, você está com ferida, né, no braço ali, aí vai lavar com água oxigenada, né, ali o peróxido de hidrogênio, aí vocês vão ver que vai começar ali a tipo borbulhar, vai liberar ali algumas bolhas. Ali a formação de bolhas é porque está tendo liberação de gás, entendeu? Então toda vez que tiver ali liberação de gás, está ocorrendo uma reação, está ocorrendo ali a formação de bolhas, né? Outra coisa, mudança de cor. Vocês estão vendo aqui nesse GIF
que eu tenho duas substâncias que tem tipo uma coloração igual, né? São transparentes. E a partir do momento que uma interagiu com a outra aqui, se tornou amarelo. Então nesse caso aqui, com a mudança de cor, com a mudança de coloração, ocorreu uma reação química aqui, entendeu? Então a mudança de cor também indica que ocorre reação. Outro indicador seria a formação de precipitado. O que é um precipitado? Por exemplo, se eu tivesse jogado essa substância aqui que tem no GIF dentro dessa e tivesse formado aqui algum sólido embaixo, aqui no fundo desse recipiente, algum sólido, aí seria um indicador que ocorreu uma reação, né? Então, por exemplo, o cara jogou aqui, aí formou um sólido embaixo. Não precisa ser instantâneo, entendeu? Pode ser com o tempo. Formou um sólido. Então, aquele precipitado que formou, aquele sólido, é um indicador que ocorreu uma reação. O quarto indicador seria a aparição de chama, né, de fogo ali, ou luminosidade. Nesse segundo GIF aqui eu coloquei, ó, vocês estão vendo que tá... O cara misturou alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Aí ele colocou em cima desse recipiente, vocês estão vendo que formou fogo. Tem algumas chamas sendo formadas aqui, como se estivesse queimando. Com essa formação de chama aqui, a gente pode indicar que isso aqui ocorreu uma reação, entendeu? Claro que ocorreu, né, porque vocês estão vendo que está formando um negócio aqui, mas... com essa formação de fogo aqui, já é um indicador que ali tem uma reação química, entendeu? Ou também de luz, né, poderia ser uma claridade que ocorreu ali, também poderia ser um indicador. E outra coisa é a mudança de temperatura. Você está lá misturando alguma substância e de repente aquela temperatura daquele recipiente ali fica mais quente, né? Fica com temperatura maior, ou se não, mais fria. Então a mudança de temperatura durante a reação, durante a interação de substâncias, também é um indicador que ocorreu uma reação. E aí a gente vai começar a classificar as reações, né? A gente tem a classificação de acordo com alguns critérios. Então eu coloquei 5 critérios aí que a gente vai começar a classificar essas reações inorgânicas. Primeiro, quanto à velocidade da reação, né? A gente vai ver se aquela reação ali ela é mais lenta, se ela é mais rápida, aí a gente classifica. Segundo, enquanto a energia envolvida, né? Por exemplo, se ela liberou calor, se a reação absorveu calor. Quanto à reversibilidade, ou seja, se uma reação ela é reversível, né? Ela pode tanto ocorrer no sentido inverso ou no sentido direto, ou se ela é irreversível, ou seja, eu tenho os reagentes ali que interagiram e vai formar apenas produtos. Esses produtos não conseguem voltar aos reagentes, entendeu? Isso que é uma reação irreversível. O quarto critério aí seria pela variação de inox, que a gente já viu no aula de oxirredução, né? No caso aqui são reações de oxirredução, ou seja, pelo menos um dos elementos ali vai variar o inox entre reagentes e produtos. E o quinto é a complexidade das substâncias envolvidas, ou seja, se eu tenho substâncias simples que estão interagindo com substâncias compostas, ou substâncias compostas entre si, ou se eu tenho um metal, tudo bem? Então, primeiro aí, classificação das reações quanto à velocidade da reação. Seguindo esse critério, a gente vai ter dois tipos de reações: as reações lentas e as reações rápidas. O que acontece? Algumas reações elas demoram muito para ocorrer, entendeu? Por exemplo aqui que eu coloquei a formação de ferrugem. Ela é considerada uma reação lenta, ou seja, eu tenho esse prego aqui, ele vai demorar dias, talvez até um mês, talvez assim mais ou menos, para ocorrer a reação ali completa da formação de ferrugem, né? Que é a formação ali do óxido de ferro. O que acontece? Esse tipo de reação aqui é um processo muito lento. Só que a gente tem outras reações, como aqui a queima da gasolina, né, que ocorre ali no motor ali de algum automóvel, de alguma moto, que é a queima da gasolina. Ela é um processo rápido, né? Você está utilizando ali o automóvel, enquanto a gasolina está sendo queimada para produzir ali, para que o carro ali ele tenha o movimento dele, né? Então nesse caso aqui a queima da gasolina seria um exemplo de reação rápida, e a formação da ferrugem de reação lenta. Então especificamente em relação ao tempo, entendeu? Quanto mais
rápido ocorrer aquela reação, então é uma reação rápida. Quanto mais demorado, então é uma reação lenta. Só que a gente tem alguns fatores que interferem na velocidade. Primeiro, os reagentes e produtos. Como assim? Dependendo do reagente que está interagindo ali, e dependendo do produto, da dificuldade do produto em ser formado, a gente vai ter interferência na velocidade, entendeu? Então, no caso aqui, a gasolina, ela é um reagente que consegue ter o seu processo ali mais rapidamente. Nesse caso aqui, o ferro é mais lento, entendeu? Então, dependendo do reagente ali, a gente vai ter uma interferência na velocidade da reação. Segundo é a temperatura. Dependendo da temperatura ali do sistema, do ambiente ali, daquele local que está acontecendo a reação, eu também vou ter velocidades diferentes, tudo bem? Pressão, né? Se eu tenho uma maior pressão ou se eu tenho uma menor pressão naquela reação, né? Forçando aquela reação, então eu também vou ter velocidades diferentes. E acho que o mais importante aí é um catalisador ou inibidor. O que um catalisador faz, né? Um catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação para que ocorra aquela reação, né? Porque toda reação ela precisa de uma energia, de uma quantidade certa de energia para poder ocorrer. Então, quanto maior essa energia, mais devagar, né, vai ser essa reação, porque se eu preciso de mais energia, eu vou demorar um tempo maior para atingir esse número. Mas aí vem o catalisador, né, eu jogo lá na reação, aí ele vai diminuir a energia de ativação, ou seja, eu vou precisar de menos energia. Ou seja, eu vou conseguir atingir essa energia num tempo maior. Então ele vai e acelera a reação. O inibidor, ele faz o contrário do catalisador, ou seja, ele vai fazer com que a reação demore mais tempo, entendeu? Então o catalisador diminui o tempo da reação, né? Torna a reação mais rápida, e o inibidor torna a reação mais lenta, entendeu? Esses são os fatores que interferem na velocidade. Vocês vão ver isso mais especificamente na parte de Química 2, né? Quando eles forem falar ali de cinética química, essas coisas. Então vocês vão ver com mais aprofundamento essa parte da temperatura, da pressão, do catalisador, entendeu? Segundo critério aí é quanto a energia envolvida. Nesse caso aí é se a reação ela vai absorver calor, né? Vai absorver energia, ou se a reação ela vai liberar essa energia. Então a gente aí vai ter dois tipos de reações para esse critério, que é a reação exotérmica e a reação endotérmica. O que é uma reação exotérmica? A reação exotérmica, se vocês pegarem esse prefixo aí, exo, vocês vão associar a fora, né? Ao lado de fora, por exemplo. O exoesqueleto de um inseto, ele é fora do corpo. Então, por exemplo, reação exotérmica, quer dizer que vai liberar calor, entendeu? Essa reação vai perder calor. Ou seja, o ΔH vai ser negativo. E o que é o ΔH? Não sei se vocês já viram, mas o ΔH ele significa entalpia. Tudo bem? Então toda vez que a entalpia de uma reação for negativa, ela é uma reação exotérmica. Ou seja, ela vai estar liberando calor. E a reação endotérmica é uma reação que ela vai absorver calor. Ou seja, a entalpia dela vai ser positiva. Então, como é que eu vendo uma reação, eu vou saber que ela é exotérmica ou endotérmica? Eu coloquei aqui uns exemplos. Primeiro, vocês estão vendo que eu tenho uma reação aqui entre carbono sólido, né, e o gás oxigênio. A partir dessa reação, houve a formação aí de CO2. Vendo só isso aqui, eu não sei, né, estando só desse jeito aqui, eu não sei se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Mas aí eu tenho o ΔH do lado aqui, ó. O ΔH dele está sendo negativo, né? Que esse menos aqui. Esse menos significa que é uma reação exotérmica, ou seja, significa que essa reação ela está liberando 94 quilocalorias, entendeu? Esse menos aqui significa isso. Então, se ele está liberando energia, então ele é uma reação exotérmica. Nesse outro caso aqui, que é o contrário, eu tenho a reação aqui e eu tenho o ΔH positivo. Esse ΔH positivo significa que essa reação que está acontecendo entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio, ele precisa absorver calor para acontecer, entendeu? Então esse positivo vai significar isso. Então, se está absorvendo calor, é uma reação endotérmica.
Terceiro exemplo. Nesse terceiro e quarto exemplo aqui, a gente não tem o ΔH do lado. Mas o que acontece? Eu tenho aqui o valor da energia. 178 kJ. Então, e desse outro aqui eu tenho 572 kJ. Como é que eu vou saber, sem ter o ΔH aí, né? Sem ter o ΔH indicando aí menos ou mais, como é que eu vou saber se é endo ou exo? Toda reação que tem energia aqui, no caso, na parte dos reagentes, que é antes da seta, então quer dizer que essa reação vai estar absorvendo calor. Então, seja, o carbonato de cálcio aqui, ele vai absorver 178 kJ para poder produzir essas moléculas de CO2, entendeu? Então, toda a energia, quando estiver presente ali nos reagentes, vai ser uma reação endotérmica, porque está indicando que o composto ele vai absorver calor, né? Absorver energia. Já nesse segundo caso aqui, vocês estão vendo que 572 kJ está na parte dos produtos. Ou seja, se o valor da energia está nos produtos, quer dizer que está liberando energia, entendeu? E se está liberando energia, é uma reação exotérmica. Que no caso aqui, ó, houve a reação de gás hidrogênio e gás oxigênio, formou água e liberou 572 kJ. Então é sempre assim, ó. ΔH negativo, reação exotérmica. ΔH positivo, reação endotérmica. Valor da energia nos reagentes, reação endotérmica. Valor da energia nos produtos, reação exotérmica. Então é desse jeito que a gente consegue visualizar as reações exo e endotérmicas. Terceiro critério aí é quanto à reversibilidade, ou seja, se eu tenho uma reação irreversível ou reação reversível. Esse primeiro exemplo aqui é o mesmo que eu utilizei no começo, né? Vocês estão vendo como é que eu sei se uma reação é irreversível ou reversível? Aí vocês vão olhar para a seta aqui. Essa seta, se ela estiver apontando em apenas uma direção, que no caso vai ser dos reagentes para os produtos, toda vez que ela estiver apontando apenas para um lado, né? Então ela vai ser uma reação irreversível. Por quê? Porque está indicando que os reagentes estão transformando em produtos, entendeu? Não tem nada de produtos se transformando em reagente de novo, se a seta está em apenas uma direção. Então aqui é uma reação irreversível, ou seja, ela não acontece no sentido oposto. Só que quando a gente tem setas apontando tanto para o produto quanto para o reagente, né? Então eu vou ter aí uma reação reversível. Por quê? Porque dos reagentes para os produtos tem uma seta, que é o sentido direto. Reagente para produto é sentido direto. E a gente tem uma seta dos produtos para os reagentes. Então aí é o sentido inverso, entendeu? Então toda vez que a gente tem uma seta para o sentido direto e para o sentido inverso, então a gente tem uma reação reversível. Ou seja, isso aqui vai ocorrer em reações que acontecem equilíbrio químico. Tudo bem? Vocês vão ver equilíbrio químico, eu acho que na química 2. Só para ir mais por cima aqui eu vou estar falando para vocês. Então, é só vocês olharem para a seta. Seta em apenas um sentido, reação irreversível. Seta em sentidos opostos, reação reversível, entendeu? E aí vocês vão ver que tem reações que as setas são do mesmo tamanho, que aí vai estar em equilíbrio químico, né? A mesma quantidade de reagentes vai ter a mesma quantidade de produtos, ou seja, reagentes para produtos vão estar formando a mesma quantidade de produtos para reagentes. Já se eu tenho uma seta no sentido direto maior do que no sentido inverso, então o que vai ter é o seguinte: a reação direta ocorre com maior velocidade, entendeu? Aqui elas têm velocidades iguais, ó. Elas ocorrem na mesma velocidade. Aqui, de reagentes para produtos, eu vou ter uma velocidade maior sendo formada. E de produtos para reagentes, a velocidade aqui vai ser menor, entendeu? Então é isso que o tamanho da seta indica. E se fosse o contrário, ó, se o sentido inverso fosse maior, então que ele seria dizendo que os produtos eles formam reagentes numa velocidade maior do que os reagentes formam produtos, entendeu? É isso que o tamanho da seta indica, mas vocês vão ver isso aí melhor na parte de química 2. O quarto critério aí é quanto à variação do NOx. Toda vez que eu tenho aí
um elemento, um composto aí que variou seu NOx entre os produtos e reagentes, né? Então eu vou ter uma reação de oxidação, redução, oxirredução ou redox. É a mesma coisa, entendeu? Tem esses três nomes aí. Então, quanto à variação do NOx, a gente tem esses tipos de reações. Então, como é que acontece? Por exemplo, eu tenho essa reação aqui, ó. Eu tenho a amônia, né, NH3, que vai reagir aí com o gás oxigênio, formando aí o monóxido de nitrogênio aí, o NO, e água. Se vocês calcularem aqui, ó, eu tenho um NOx pro hidrogênio mais 1, né? Só que eu tenho 3 hidrogênios, então aqui vai ficar mais 3. Para zerar, o nitrogênio tem que ser menos 3. Então nesse composto aqui, eu tenho nitrogênio menos 3 e hidrogênio mais 1. Substância simples, a gente sabe que o NOx é 0, então aqui é 0. Então a gente tem, ó, menos 3, mais 1, 0. A gente vai calcular aqui, ó. Oxigênio tem NOx menos 2, né? Normalmente, NOx menos 2. Para zerar, o nitrogênio tem que ser mais 2. Então aqui já mudou. O nitrogênio tinha menos 3 aqui, e aqui ele tem mais 2. E aqui, ó, eu tenho o hidrogênio que é mais 1, então ele não mudou. E o oxigênio também é menos 2. Tanto aqui como aqui, o oxigênio ele modificou o NOx, né? Porque aqui estava com 0 e aqui agora está com menos 2. Então se ocorreu essa mudança no NOx, ó, menos 3 foi para mais 2, 0 foi para menos 2. Então a gente tem uma reação de oxirredução, entendeu? Então um composto aumentou o NOx, ou seja, ele sofreu oxidação, e o outro composto diminuiu o NOx, né? De 0 para menos 2 diminuiu o NOx. Então sofreu redução. Então esses dois processos vão, de mudança de NOx aí, vão indicar reações de oxirredução, entendeu? E sempre tem que acontecer a oxidação junto com redução. Porque a partir do momento que um composto, que um elemento ele oxida, quer dizer que o outro ele tem que reduzir, entendeu? A oxidação ocorre com redução. Só que eu fiz uma aula, eu não lembro qual é o número da aula, que é toda sobre oxirredução. Eu falei de muito mais coisa lá, então tá muito mais completa a outra aula, entendeu? Aqui eu falei mais por cima porque vocês já tiveram essa aula de oxirredução. Tanto que eu coloquei o link aí pra videoaula lá que eu fiz de oxirredução. Tá mais completo, eu acho. Tem falando desde o começo, né, o que é oxirredução, até balancear reações e tal. Então tem tudo, entendeu? Então vocês vão nessa aula aqui, se vocês não tiverem assistido, para entender melhor o que é oxirredução. Mas no contexto geral é isso. Eu tenho um elemento que vai variar, pelo menos um, né, que vai variar o NOx. E com essa variação do NOx eu vou ter os processos de oxidação e de redução, entendeu? O último critério aí seria quanto à complexidade das substâncias envolvidas, ou seja, se tem substâncias simples, se tem substâncias compostas. Só que essa classificação, ela tem subclassificações maiores dentro dela, então eu deixei melhor dividir, né, como eu falei no começo, e botar essa classificação para a próxima aula. Então a outra aula vai ser só sobre essa classificação e mais algumas coisas, né, para não ficar muito extenso, porque ia ficar muito grande. Então vai continuar na próxima aula. Eu vou colocar esse slide no Drive, entendeu? E é isso. Até a próxima aula aí, quando a gente for ver essa parte de complexidade das substâncias envolvidas. Valeu!